começar, eu vou começar me apresentando. Nós temos uma equipe aqui de cerimonial que vai apresentar a professora palestrante de abertura do nosso seminário. Mas eu sou a professora Rita, eu sou a líder do grupo, né, desse grupo de estudos e pesquisas sobre educação e tecnologias da informação e comunicação. A professora Vivi Galdini é vice-líder comigo, né, e nós criamos esse grupo em 2015, quando a gente iniciava um trabalho mais profundo, envolvendo a disciplina Educação em Novas Tecnologias, que é uma disciplina que eu e a professora Vivi ministramos no curso de Pedagogia, no campus 3 da UFPB, que fica na cidade de Bananeiras. E os nossos trabalhos, nossos projetos de pesquisa e de extensão têm se voltado sempre para essa área de formação docente, área de utilização das TICs na educação, na gestão, em todos os processos educativos, em escola ou não escolar, enfim. Então, nós temos já uma experiência e, em 2017, nós iniciamos esse processo de fazer os seminários. Né? Então, nós estamos aqui no 4º seminário e, dessa vez, a gente está totalmente online e, por causa de todo essa conjuntura, esse contexto que nós estamos vivendo, nós optamos por todas as nossas conversações, reflexões, atividades durante essa semana, vai envolver essa temática da pandemia, do ensino remoto, do estudo remoto. Né? E aí a gente tem falado muito sobre tecnodocência, e nada melhor do que estar com a pessoa que criou o termo, né, o conceito da tecnodocência, uma pessoa que a gente já tinha feito muitos estudos, leitura do seu material, viu, professora? Eu fico muito feliz pelo seu aceito de estar aqui conosco hoje, mas eu vou passar a palavra para a Eline. É a Eline que vai estar no cerimonial. Oi, Eline, você está aí? Olá, sou eu, professora Milena. Milena. Ok, Milena, então eu passo a palavra para você, para a gente começar, antes de passar a palavra para a professora Luciana. Boa tarde, senhoras e senhores. Em nome do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Educação e Tecnologias da Informação e Comunicação, GPTIC, iniciamos nesse momento a abertura do 4º seminário com o tema TIC para Resistência, Pesquisas e Práticas de Tecnodocência e Tecnodicência. O objetivo do evento é refletir sobre o ensinar e o estudar em tempos de pandemia, percebendo a importância das TIC nas atividades remotas, ressaltando suas vantagens e desvantagens. Também serão abordadas questões emocionais de docentes e discentes durante este período de pandemia da Covid-19. Nossa programação se inicia hoje e irá até sexta-feira, dia 2 de outubro, com uma roda de diálogos para encerrar o evento. Toda a programação está disponível no nosso site, que logo mais eu deixarei o link aqui no chat. Agora iremos dar início à palestra de abertura com a professora Luciana de Lima. E eu irei apresentar um pouco do currículo dela para vocês. A professora Luciana de Lima é licenciada em Matemática pela Universidade Federal do Ceará, especialista em Psicopedagogia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, especialista em Tecnologia com ênfase em Telemática pelo Centro Federal Tecnológico do Ceará, mestre em Educação pela Universidade Estadual do Ceará e doutora em Educação, linha Educação, Currículo e Ensino, eixo Ensino de Ciências pelo Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da UFC. Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal do Ceará, com lotação no Instituto Universidade Virtual. É líder do grupo de pesquisa Tecnodocência, cadastrado no diretório do CNPq. Tem experiência na área de formação de professores, trabalhando principalmente com os seguintes temas: tecnodocência, tecnologias digitais da informação e comunicação, formação de professores, formação de licenciandos, aprendizagens significativas, mapas conceituais, interdisciplinaridade,
construcionismo, educação matemática e ensino de ciências. Agora passamos a palavra para a professora Luciana de Lima, que terá entre 30 e 40 minutos para sua explanação. Após isso, abriremos para questionamentos. Desejamos uma boa palestra para todos e todas. Professora? Muito obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite, professora Rita. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, né, conversando, dialogando sobre essa questão da tecnodocência, do uso das tecnologias digitais, né, na formação dos professores. Então, eu vou tentar fazer a coisa, assim, o mais simples possível, né, e também que não seja de muita informação, mas para que a gente possa conversar. Eu queria agradecer porque existem 3 pessoas aqui muito importantes que estão participando, que estão vinculadas à Universidade Federal do Ceará, que são as 2 bolsistas que trabalham comigo, a Daniele Gonzaga e a Tayana Bruna Sena, né? Muito obrigada, meninas, por vocês estarem aqui, né, deixando um pouquinho do tempo de vocês destinado a nós. E o meu companheiro de trabalho, porque a tecnodocência não foi desenvolvida só por mim, né, mas o Robson Carlos Loureiro também está presente, é o gaúcho, né, e eu agradeço muito a participação deles, né, nesse momento, e de todos vocês, né, para ouvir e discutir, debater um pouquinho comigo sobre essa questão da tecnodocência. E aí temos tecnodocência em tempos de pandemia, né? Eu coloquei só o meu nome porque fui eu que elaborei, mas a tecnodocência, como eu acabei de falar, ela foi pensada, né, gestada por mim e pelo professor Robson Carlos Loureiro, tá bom? Então, como vocês sabem, eu sou da Universidade Federal do Ceará, trabalho lá, estou lotada no Instituto Universidade Virtual. E o que a gente vai trabalhar hoje na nossa palestra, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o que motivou, né, a gente a fazer a tecnodocência, o que é tecnodocência, quais são os princípios que norteiam essa ideia, qual é o referencial teórico que embasa a proposta da tecnodocência, em termos de pandemia, né, o que nós estamos fazendo com essa tecnodocência, né? Vou falar um pouquinho para vocês da disciplina, ou das disciplinas que envolvem tecnodocência, do que a gente faz de pesquisa, as nossas propostas para 2021, e depois alguns elementos, assim, tecnológicos, né, o nosso laboratório, né, os nossos elementos virtuais, e por fim, os agradecimentos e o nosso contato, para que depois vocês possam conversar com a gente um pouquinho, né, se quiserem tirar algumas dúvidas, esclarecer. O que nos motivou, né, a pensar a tecnodocência? Eu diria que lá na década de 90, né, eu entrei na faculdade em 1990 e terminei em 1994, né, e eu fiz matemática, como foi anunciado, né, e mesmo na graduação, né, e numa época em que a tecnologia, ela era, digamos assim, mais escassa do que é hoje em termos de computadores, né, os PCs tinham acabado de chegar nas nossas mesas, né, eu já pensava na importância e na utilização das tecnologias para a minha formação, né, que na época era em matemática, e a gente já estava pensando, né, em como fazer essa formação de professores acontecer com o uso dessa tecnologia. E na especialização eu pude me focar um pouco mais nas questões tecnológicas. No mestrado, por outro lado, eu pude me focar um pouco mais no estudo sobre formação de professores, e foi só no doutorado que eu consegui juntar todas as coisas em uma, né? E aí eu descobri a interdisciplinaridade e consegui fazer um trabalho que pudesse juntar aí tecnologia, formação de professores, ciências, matemáticas, né, em relação a esse pensamento interdisciplinar. Mas é no Instituto Universidade Virtual que a gente consegue aplicar todos esses conhecimentos que vieram, né, desse tempo todinho, que foram pensados, gestados, né, que a gente consegue abranger, não só com o conceito de tecnodocência, mas com tudo que a gente faz em relação a isso, né, seja a parte de ensino, a parte de extensão, a parte de pesquisa. Bom, mas para que a gente possa iniciar, né, um pensamento sobre tecnodocência, a gente pensou em 2 problemas, né, são problemas bastante recorrentes, e talvez vocês vivenciem ainda isso, né, hoje em dia. Um deles é a fragmentação dos saberes. Então, na minha formação em matemática, eu percebia que as disciplinas de álgebra não se conectavam com as disciplinas de geometria, mesmo que elas fossem disciplinas de matemática, né?
E quando a gente pensava, né, nas possibilidades que a gente tinha para utilizar esses conteúdos na sala de aula, e aí a gente tinha as disciplinas de didática, de metodologia, de psicologia, é que eu percebi que realmente a conversa entre esses conteúdos não acontecia. Então, eu vivenciei na pele essa fragmentação dos saberes e fui estudar sobre isso, né, tanto no mestrado quanto no doutorado, que é o que me dá um mote para pensar na tecnodocência, né? Então, essa fragmentação, como é que ela pode ser resolvida? O problema 2 está relacionado com a subutilização das tecnologias digitais. Então, na UFC, mais especificamente, que é onde a gente conseguiu fazer um levantamento mais profundo, eu diria assim, as disciplinas que estão vinculadas ao uso da tecnologia na formação de professores, né, elas são disciplinas muito escassas, elas existem, assim, 1, 2, no máximo 3, e olhe lá para os cursos de formação, né, de licenciandos. E essas disciplinas, elas ficam mais no final do processo formativo e geralmente são disciplinas optativas, né? Fazendo com que esses alunos de licenciatura não compreendam muito bem como é que eles vão fazer o uso dessas tecnologias digitais quando eles estiverem na prática, né, na sua profissão, atuando em sala de aula, né? Além disso, né, isso acaba, assim, gerando, desembocando um outro problema, que é a forma como os professores utilizam essas tecnologias em sala de aula. Então, é muito comum a gente ver os professores utilizando as tecnologias apenas para aulas expositivas, quando as tecnologias digitais têm uma a gama de possibilidades muito grande, né, para a gente utilizar de formas metodológicas diferentes. Como essas disciplinas não são trabalhadas no início ou durante o processo formativo na licenciatura, acaba que no final, né, os licenciandos saem com essa ideia, que não necessariamente é errônea, mas se manter nessa ideia é realmente um problema. E aí, diante dessa perspectiva, nós pensamos, né, em algumas soluções que a gente poderia dar para esses problemas, no sentido de ajudar esses alunos no processo formativo. E aí a gente pensou na tecnodocência. Aparentemente aqui, a gente está somando, né, as tecnologias digitais com a docência, para desembocar na tecnodocência. Mas a tecnodocência é muito mais do que uma soma, né, de uma junção das tecnologias digitais à ideia de docência. Tecnodocência tem a ver com isso que está escrito aqui. Integração entre docência e tecnologias digitais da informação e comunicação, com base epistemológica em modelos interdisciplinares e transdisciplinares, por meio da utilização dos conhecimentos prévios dos docentes e discentes, para o desenvolvimento de uma reflexão crítica sobre os processos que nós consideramos que sejam tramados. Tramados de quê? De ensino, aprendizagem e avaliação. Eu vou explicar todos os pormenores dessa definição com os princípios que vai vir daqui a pouquinho, ou que vão vir, né? Quando a gente pensou na tecnodocência, né, a gente passou um bom tempo estudando as diferentes maneiras da gente colocar isso no papel. E culminou, portanto, com a proposta do livro Tecnodocência, Concepções Teóricas, em 2019, né? E ele está disponível também na Amazon e tem essa versão impressa, né? Então, tudo aquilo que a gente imaginou, que a gente já estava trabalhando em sala de aula, né, a gente conseguiu, então, escrever sobre isso, trazendo as definições e os princípios. E são sobre esses princípios que eu vou falar agora para vocês, que estão intimamente correlacionados com a ideia da definição. Então, o primeiro princípio que a gente pode tratar é que o professor também é um aprendiz, né? E essa visão do professor ser um aprendiz, ela é muito útil no sentido de fazer uma horizontalização da relação do professor com o aluno em sala de aula. Então, é muito importante que o aluno compreenda que esse professor também é um ser humano, que também erra e que está lá para aprender com esse aluno, de tal forma que um possa ajudar o outro nos processos de ensino, aprendizagem e avaliação. O segundo princípio tem a ver com a ideia do professor e do aluno serem parceiros, isso mesmo. Na sala de aula, né, ao invés do professor ficar lá no seu palquinho, né, ele pode descer, trabalhar nos grupos, fazer parte dos grupos que são formados na sala de aula, para que haja troca de informações, troca de experiências, para que ambos, né, alunos e professor, possam aprender.
Em relação ao terceiro princípio, nós imaginamos que o conhecimento ele precisa ser construído. E aí é uma base assim bastante interessante para que a gente saia da aula estritamente expositiva, né? Para que a gente possa fazer coisas diferentes com o uso dessas tecnologias. Não que a aula expositiva seja ruim ou seja errada. O maior problema que a gente vê é que as aulas sejam só expositivas, né? Fazer com que os alunos construam esse conhecimento por meio de desafios, por meio de explorações, é muito importante. Em relação ao quarto princípio, nós destacamos que a construção, ela deve estar pautada nos conhecimentos prévios do aprendiz. A gente sabe que os nossos alunos não chegam para nós nas salas de aula como uma tábula rasa, né? Eles já têm experiências vivenciadas na sociedade, na família, na própria escola, né? Então, esses conhecimentos que eles trazem são muito importantes de serem não só valorizados, mas de serem utilizados nesse processo de ensino-aprendizagem e avaliação, sobretudo quando a gente trabalha com as tecnologias, né, porque eles conhecem muitas coisas que são mais novas do que nós, né, mas, ao mesmo tempo, eles precisam aprender a utilizar esses conhecimentos tecnológicos em outros contextos, que é o que, às vezes, deixa a desejar. Opa! Travou aqui. Ok, pessoal, só um pouquinho que eu vou interromper o compartilhamento, tá bom? Que houve um travamento. Ok. A base da integração, então, dos conhecimentos, ela deve ser inter e transdisciplinar, ou inter ou transdisciplinar, tá certo? Nós pensamos que há uma proposta onde mais de um professor possa estar trabalhando em sala de aula é interessante, principalmente quando a gente usa tecnologia, né? E aí a nossa grande defesa de tese é fazer com que essas informações elas possam ser trabalhadas de uma forma mais uniforme e que os alunos aprendam não só determinados conteúdos estanques nas suas especificidades, mas que eles aprendam a olhar para o mundo de uma forma mais holística, né? De uma forma mais conjunta, contextualizada, e entenda que resolver um problema vai muito além de simplesmente ter um conhecimento sobre um determinado assunto em determinado momento, mas saber manipular essas informações de uma maneira mais proativa. Em relação ao princípio 6, nós temos aí que o professor ele deve fundamentar a sua prática docente. Então, de nada adianta se o professor não souber o porquê e o para que ele está utilizando aquilo, né? Então, a formação, ela é muito importante no sentido de dar esse subsídio teórico para que o professor possa entender sobre o que ele está falando. Hoje em dia está muito na moda se falar sobre metodologias ativas, sala de aula invertida, ensino híbrido, né? Mas da onde é que vem tudo isso? Por que essas coisas existem? Isso que está sendo colocado para a gente realmente serve? Serve para mim? Serve para a minha turma? Essas respostas, elas vêm quando a gente estuda sobre as coisas, né? Então, essa fundamentação, ela é fundamental para que o professor possa, então, embasar todo o seu conhecimento de sala de aula nesses elementos. As técnicas e as metodologias, para nós, elas precisam ser flexíveis, né? Então, de nada adianta eu ter um conhecimento e ficar fixo nesse conhecimento, né? Será que a minha turma vai compreender isso que eu preciso trabalhar com ela, né? Da maneira como eu sei trabalhar, ou eu tenho que reinventar? Ou eu tenho que inventar, né? Fazer coisas diferentes para que o meu público consiga compreender melhor. Então, é essa a ideia que a gente tem na tecnodocência, de sempre adaptar, de sempre fazer coisas diferentes para grupos diferentes.
O princípio 8 diz que o aprendiz é um desenvolvedor de processos, produtos e conhecimentos. Então, lembra que o aprendiz não é só o aluno, o aprendiz é o professor. E ambos, aluno e professor, são desenvolvedores. Eles trabalham com processos, eles trabalham e podem trabalhar com produtos, né? Além dos conhecimentos. Então, é muito importante que eles pensem, né, que o desenvolvimento é uma coisa que faz parte do processo. O princípio 9 tem a ver com a ideia de que a docência se transforma com a integração das tecnologias digitais, né, da informação e comunicação. Então, quando eu estou trabalhando com essa tecnologia, é muito importante eu abrir a minha mente como professora e pensar de que formas metodológicas diferentes e inovadoras eu posso utilizar essa tecnologia. Por que eu tenho que ficar presa na aula expositiva, né? É por medo, é porque é mais fácil, é porque eu não estou ganhando mais para trabalhar mais, né? Então, eu tenho que entender o motivo disso e tenho que ver de que forma eu posso modificar, trazer o meu aluno também como um ser ativo nesse processo. Professora Luciana? Pois não? Estão perguntando aqui sobre os slides. Eu creio que a senhora tenha parado com o compartilhamento, não é isso? Certo. Deixa eu verificar aqui, então. Não tem problema. Não está aparecendo para a gente. Novamente, né? Eu vou fazer isso agora. Muito obrigada, Rita, porque a gente não vê. Vou compartilhar novamente. Pronto. Vocês conseguem ver? Sim, agora sim, professora. Pronto, perfeito. Muito obrigada, viu, pela informação. E aí, no último princípio, né, a gente pensa o outro lado da moeda, né? As tecnologias digitais, elas também precisam se transformar com a integração da docência. Nós, professores, temos especificidades, temos algumas exigências, digamos assim, né? Por que é que eu tenho que utilizar um produto que foi desenvolvido, né, por alguém que não entende, né, de docência, que não entende de ser professor, e eu tenho que sempre adaptar a minha aula ao produto que chega às nossas mãos. Por que não pode existir um produto, né, que venha com a nossa cara, né, que venha da maneira com a qual nós trabalhamos? Então, a ideia da tecnodocência também está vinculada com uma transformação tecnológica. Então, é por isso que nós, no grupo, trabalhamos não só com os alunos das licenciaturas, mas também com alunos da computação, com alunos do curso de sistemas e mídias digitais, justamente para que eles possam desenvolver, né, formas de pensar que abrace, né, a ideia da docência. E qual é o nosso referencial teórico, né? Então, a gente não tirou isso do nada, né? A gente foi juntando algumas ideias para tentar resolver os problemas que eu falei para vocês no início, e nós trouxemos aqui alguns desses autores. Um deles, né, esse primeiro, para mim, ele é muito especial, porque o Wilton Japiaçu, ele é um filósofo, e ele é um filósofo brasileiro, maranhense, portanto, nordestino, né? E muitas vezes a gente nem sabe da existência dessas pessoas na nossa vida, né? Digamos assim. Ele se formou na França, né? Fez todo o desenvolvimento do trabalho dele na França, mas ele traz enormes contribuições para o pensamento interdisciplinar e transdisciplinar, principalmente na área da pesquisa, né? Mas a gente traz e abraça essas ideias do Japiaçu porque elas são muito relevantes, né, para aquilo que a gente pensa e acredita em fazer uso na tecnodocência. Nós trazemos também o David Ausubel, que trabalha com a teoria da aprendizagem significativa, né, ele é um autor norte-americano, que já faleceu, mas os trabalhos foram desenvolvidos principalmente na década de 60, né, que estouraram nessa época, depois ficaram paradas durante um tempo, e lá na década de 90 retornou com força total, né. Então, a aprendizagem significativa para nós tem um significado, né, muito importante por conta da valorização e da utilização dos conhecimentos prévios do aprendiz, seja ele professor ou aluno. Isso faz com que a gente tenha mais envolvimento, mais engajamento dos alunos no processo de aprendizagem. O terceiro teórico é o Seymour Papert, né? É um sul-africano
que desenvolveu seus trabalhos no MIT, nos Estados Unidos, e fala sobre o construcionismo, né? E é uma ideia bastante interessante, porque ele traz a ideia da construção do conhecimento a partir do uso do computador, né? E a ideia também de que a gente precisaria trabalhar com mais desafios para esses alunos, né? Construírem seus conhecimentos e terem uma aprendizagem mais significativa nesse processo. E, por fim, eu estou trazendo aqui o Michel Foucault, que talvez de todos seja o mais famoso, né, que traz a ideia do biopoder, e é bastante interessante a proposta, né, do trabalho dele desde a década de 60, né, quem trabalha mais com ele é o professor Robson, mas como a gente trabalha de forma interdisciplinar, então um acaba aprendendo com o outro, mas um destaque importante para esse trabalho, quando a gente aplica na tecnodocência, a ideia de que nem professor nem aluno podem ser ingênuos nesse processo, né? Nós vivemos num capitalismo neoliberal e de que forma, né, esse capitalismo influencia a nossa vida e as nossas escolhas, né? Principalmente as escolhas para o uso das tecnologias, né? Então, aquilo que chega de tecnologia para nós pode ser criticado, né? A gente precisa receber toda a tecnologia que chega para nós do jeito que ela chega, né? Então a gente precisa criticar para saber se essa tecnologia ela realmente nos é útil para a nossa realidade brasileira e de que forma que a gente pode melhor utilizar essa tecnologia em sala de aula, né? Então, estudar Foucault e entender as ideias que ele traz sobre essa questão do controle, né, da governamentalidade é muito importante para que a gente abra a nossa mente e olhe para o mundo de uma maneira diferente, né, de uma maneira mais politizada. Aqui eu trouxe para vocês um histórico da tecnodocência, tá certo? Então, a gente tem aí, desde 2013 até 2020, alguns elementos primordiais, né, com alguns links importantes. Quem quiser pode acessar por meio desse endereço. Eu posso deixar os slides depois com a professora Rita, né, para vocês terem acesso a esse material e consultarem, pesquisarem, tá certo? É um material que saiu do forno agora, eu acho que é bacana compartilhar com vocês. E em termos de pandemia, né? O que a gente fez da tecnodocência? O cenário da pandemia, acho que está todo mundo careca de saber, né, porque a gente vive nessa condição, assim, né, arrebatadora, e estar em confinamento, né, a gente conseguir conversar com as pessoas só eletronicamente, a gente fazer o nosso home office acontecer, usar as máscaras, né, e ter que lidar com essa tecnologia diante de toda essa problemática, porque existem pessoas que não têm condições de acessar a internet, existem internets que não são fáceis de serem acessadas, tem pessoas que não têm computador, que não têm celular, que não têm tablet, o que fazer, né? Era diante desse cenário que a gente estava no começo do ano, né, quando a pandemia chegou. Até que a Universidade Federal do Ceará, e acredito também que outras universidades no Brasil, tenham se mobilizado para poder ajudar as pessoas, pelo menos desse quesito de equipamento tecnológico, né, para que elas pudessem ter acesso a determinados materiais, a determinadas tecnologias que não tinham para poder fazer a coisa andar em termos de aulas remotas, de aprendizagem, de ensino, né? Então, estamos todos nessa. E o que a gente resolveu fazer diante dessa situação? No primeiro semestre, nós trabalhamos com um curso intitulado Estudando com as Tecnologias. Esse curso era de 64 horas e destinado a alunos de graduação da UFC. Tá certo? Esse curso foi, então, desenvolvido de abril a junho de 2020 por meio de um ambiente virtual de aprendizagem lá da UFC, que é denominado de Solar, tá bom? Então, esse curso, ele veio como uma emergência, né? A gente conseguiu montar, fazer o design instrucional dele, assim, em tempo recorde, para poder fazer com que o curso acontecesse e ajudasse os alunos a se prepararem para essas aulas remotas que já estão acontecendo nesse segundo semestre, que na realidade não é um segundo semestre, é uma continuação do primeiro, né, tá certo? Então, o que nós trabalhamos? Vários conteúdos, ao todo foram mais de 20 conteúdos que a gente trabalhou com esses meninos, né, que a gente chama assim, e foi muito bacana, porque foram conteúdos que tinham a ver com
como estudar, como se planejar, como conseguir se organizar dentro de aulas remotas, como preparar vídeos, como utilizar mapas conceituais para estudar. Então, foram diversos assuntos, né? Nós trabalhamos dentro da plataforma com fórum, com leituras de texto, com vídeos, sites, blogs, né, muitas coisas, muitos materiais para eles, mas uma novidade para nós e para eles também foi trabalhar com um jogo, né, estou colocando aqui o bingo, porque realmente, de fato, aconteceram vários bingos, mas outros jogos, né, dentro das nossas atividades de webconferência, e foram muito interessantes, empolgantes, né, o que trouxe, assim, uma proximidade muito maior, né, entre professor e aluno nesse processo. Então, foi uma experiência incrível, e a gente está vendo ainda como é que a gente vai transformar esse curso, estudando com as tecnologias, em algo mais concreto dentro da universidade, que não tem um viés só emergencial. Nós fizemos também um curso para os professores, então, preparando aulas remotas, né, também de 64 horas, com professores, para professores da UFC, no mesmo período de abril a junho de 2020, dentro desse ambiente que é o Solar, né. Então, os professores, eles precisavam preparar suas aulas, sejam no formato de vídeo, de slides, de sites, de podcasts, né, e colocar dentro do Solar, já abrindo a sua aula, né, que estaria acontecendo, né, que na realidade está acontecendo agora, né, como aula remota. Então, eles tiveram também, né, muito material de vídeo, material de texto, muitas discussões, né, aprender a fazer planejamento de aula voltado para essa proposta, né, à distância, digamos assim, né, dentro do Solar. Também foi bastante interessante, a gente teve um resultado muito positivo. E agora, nós estamos, né, fazendo, né, estamos no curso, digamos assim, do Tecnodocência Abordagem Visual. Ele é um curso de 64 horas para professores da educação básica e ensino superior, então a gente abriu esse espaço, não mais só para as pessoas da UFC, mas para pessoas de outros lugares também que precisavam de alguma ajuda, e a gente então abriu esse espaço com essa intenção, né? Ele começou em agosto e vai seguir até novembro de 2020, e a gente vai estar trabalhando, ou está trabalhando no Classroom, né? E nós estamos abordando 4 elementos, né, do visual que estão vinculados à tecnodocência. A ideia de design, como utilizar o design, né, para poder fazer materiais, a gamificação, a realidade virtual, vídeos e animação, né, como é que os professores podem trabalhar com esses elementos, né, para sair das aulas expositivas e pensar em outro tipo de abordagem, né, utilizando, né, essas novidades e esses recursos tecnológicos. Bom, além disso, né, nós estamos tocando as nossas disciplinas, tá certo? Nós temos 2 disciplinas da tecnodocência que eu vou mostrar para vocês. E vou mostrar também qual é a finalidade dessas disciplinas e de que forma a gente trabalha com esses licenciandos e bacharelandos da UFC. Então, são 2 disciplinas, a tecnodocência presencial e a tecnodocência EAD. A presencial, o nome já diz, né, a gente tem o nosso laboratório de tecnodocência, os licenciandos de vários lugares da UFC se reúnem, digamos assim, nessa disciplina dentro desse espaço presencial, e a tecnodocência AD acontece a mesma coisa, só que num espaço virtual, né, então são 2 disciplinas, quem opta pelo presencial vem, né, organicamente, e quem trabalha, opta pela EAD, se encontra num espaço virtual, às vezes é no Classroom, às vezes é no Facebook, às vezes é no Solar, e a gente vai escolhendo os melhores caminhos, dependendo do semestre, né? Nós trabalhamos diretamente, então, com o uso das tecnologias digitais, de forma interdisciplinar, atendendo a 17 licenciaturas que existem na UFC, e aos bacharelados que se interessam por docência. Então, a gente já recebeu aluno do curso de computação, de sistemas e mídias digitais, do curso de cinema, de engenharia, né, então eles nos procuram porque têm anseio, né, de serem professores. E como é que funciona essa disciplina, né? Então, primeiro, a gente trabalha com uma divisão dos grupos de forma interdisciplinar, que aconteça de que áreas diferentes possam estar no mesmo espaço. Então, os grupos são formados, por exemplo, com alunos que vêm do curso de História, do curso de Química, do curso de Biologia, Sistemas e Mídias Digitais.
É um exemplo, né? Mas isso varia bastante. A gente recebe muitos alunos da área de letras, da área de química, né? Dos sistemas e mídias digitais. Então, a gente vai dividindo os grupos de tal forma que eles fiquem bastante heterogêneos. Eles desenvolvem na disciplina uma coisa que a gente chama de MADE, que são os materiais autorais digitais educacionais. Então, eles desenvolvem os seus próprios materiais, né, sejam vídeos, podcasts, sites, blogs, jogos, livro-jogo, né, então eles fazem um desses materiais de forma interdisciplinar, pensam em como esses materiais podem ser aplicados numa aula, então eles desenvolvem também um plano de aula, para que depois eles vão até a escola e apliquem esse plano de aula e utilizem esses meios produzidos. Em tempos de pandemia, isso não foi possível, né? Então, eles vivenciaram tudo isso, mas ao final eles avaliaram aulas que foram já realizadas anteriormente para colocar esses conhecimentos em prática. Mas um trunfo que nós tivemos nesse semestre, ou que nós estamos tendo ainda, né? É o WhatsApp, porque nós conseguimos dividir os grupos interdisciplinares em grupos no WhatsApp e nos colocamos dentro de cada grupo e estamos, né, trabalhando com esses alunos em vários tipos de reflexão, discussão e construção do conhecimento. Então, tem sido bastante rico, principalmente porque fica tudo registrado e a gente consegue ver de que forma está se dando esse processo de aprendizagem e de troca de informações entre eles, né? Então, o WhatsApp para nós, em tempos de pandemia, está sendo a mão na roda. Os alunos, quando chegam na disciplina de tecnodocência, eles chegam com algumas ideias pré-estabelecidas. Então, eles pensam a docência como uma exposição de conteúdos, né? Com o professor solista, aquele professor que vai dar aula sozinho, e na utilização principalmente de lousa e pincel, né? Quando não, o uso do projetor com apresentação de slides. Isso tudo para eles é docência. Mas eles saem da disciplina com algumas ideias diferentes, o que para nós é muito interessante, principalmente em termos de pesquisa. Eles saem com uma ideia de docência vinculada à construção do conhecimento, com uma proposta de docência que é possível trabalhar em equipe, ter mais de um professor de sala de aula, em sala de aula atuando, com a ideia de que é possível utilizar a tecnologia, né, e com uma consciência disso tudo, né, por que é que eu estou fazendo isso desse jeito? Isso é que é interessante quando a gente trabalha na tecnodocência e que para nós é muito valoroso, porque no final do processo, né, a gente recebe alunos e termina amigos, né? Então isso é maravilhoso, porque todos os princípios que eu elenquei para vocês no início, eles realmente acontecem de uma maneira bastante favorável. Em termos de pesquisa, o que é que nós estamos fazendo, né? Então, nós temos o nosso grupo de pesquisa, né, cadastrado no diretório do CNPq, são 5 pesquisadores que atuam nesse grupo, né, com 17 alunos de graduação, 1 aluno de especialização, 4 alunos de mestrado. A gente está trabalhando, né, já encerraram alguns projetos de pesquisa, mas ao todo, até agora, são 6 projetos, e com as nossas publicações, né? Então, o que nos interessa em termos de pesquisa, né, em tecnodocência? Principalmente as transformações sobre a compreensão da docência. Então, para nós é muito importante entender como é que esses alunos chegam, né, o que é que eles vivenciam na disciplina da tecnodocência e como é que eles saem. Né? Atualmente, a gente teve uma pesquisa muito boa, que foi a Daniele, que está até assistindo aqui, né, conosco, sobre uma compreensão de como é que o professor, depois de alguns anos que saiu da UFC, né, está atuando em sala de aula e de que forma ele internalizou as ideias da tecnodocência. Então, foi um trabalho bem bacana, que depois eu mostro para vocês como é que vocês podem ter acesso, tá bom? Então, essa questão da transformação para nós é muito importante. Outro aspecto relevante são as propostas didático-metodológicas utilizadas na docência, com o uso das tecnologias digitais. Então, como é que esses licenciandos pensam em propostas inovadoras, didático-metodológicas, né? Quais são as metodologias que eles inventam, né, para poder juntar várias áreas do conhecimento e ter o desafio de utilizar a tecnologia nesse processo, né? Então, esse é um outro aspecto que a gente estuda. E, por fim, a constituição do biopoder na formação de professores na docência, que é o professor Robson que traz, né? Então, ele quer entender melhor, né, de que forma existe uma influência da governamentalidade e de que
forma ela se expressa, né, nessa formação dos licenciandos, quando eles estão pensando elementos da docência. E em termos de resultados, né, nós temos percebido que há uma necessidade de investimento na formação de professores. Eu acredito que vocês também vivenciam isso, né? Mas uma formação de professores que saia um pouco dessa proposta curricular do 3+1, né? De 3 anos de disciplinas específicas, mais 1 ano de disciplinas metodológicas e didáticas, né? E elas vêm atualmente pulverizadas, né? Não necessariamente elas vêm no último ano de formação, mas mesmo assim a gente ainda vivencia essa realidade do 3+1, né? A gente percebe que existe uma vontade de transformação metodológica, mas existe ainda, por parte dos licenciandos, um certo receio de como fazer essa transformação na prática, né, do dia a dia da escola, né, com o diretor cobrando, né, com o coordenador pedindo provas e conteúdos, né, que eles sejam finalizados nos tempos necessários, né. Existe ainda um fortalecimento da parceria professor-aluno, que a gente percebe que acontece de fato, embora não seja um elemento que a gente estude, mas ele transcende, né, e ele sai, né, disso tudo que a gente trabalha em sala de aula, e a gente percebe o quanto é importante esse trabalho de formação de vínculo positivo com o aluno, né, e o quanto essa parceria é fortalecida, fortalece o grupo como um todo, né, em termos de reivindicações que a gente possa fazer. Existe ainda a necessidade de uma conscientização sobre essas tecnologias digitais, de que formas diferentes eu posso fazer uso delas. E quais são as propostas para 2021, né? A gente tem uma especialização em tecnodocência no forno, tá certo? Ela vai ser totalmente à distância, com 40 vagas, né, vai ter um total de 19 meses, e a gente vai abordar especificamente aspectos metodológicos, audiovisuais, estruturais, e a previsão para a saída do forno, né, diria assim, no primeiro semestre de 2021, tá certo? Então, vou ficar em contato com a professora Rita, né, passando essas informações para vocês, assim que tiver tudo pronto, a gente comunica, vocês ficam sabendo, tá bom? Mas de antemão já está aí, né, já podem ir se preparando. E nós temos ainda um mestrado profissional em tecnologia educacional. Esse daí já saiu do forno, está quentinho, né, a gente está vivenciando agora um processo seletivo, tá certo? Ele é um curso presencial, não é à distância, são 23 vagas ofertadas, obviamente é um curso de 24 meses, existem 2 linhas, mas a linha que nós trabalhamos é a linha de inovações e práticas em tecnologia educacional, né, com um eixo mais voltado para a tecnodocência. A seleção próxima, né, porque essa que aconteceu agora já finalizou, vai ser no primeiro semestre de 2021 e o início vai acontecer no segundo semestre de 2021, tá certo? E agora, né, para a gente ir finalizando, eu vou mostrar para vocês alguns elementos que a gente tem, né, em termos de tecnologia, né, porque a gente fala, uma das críticas maiores que a gente recebe é assim, poxa, mas a escola não tem infraestrutura, não tem equipamento e tal. Então, lá na UFC, nós temos um laboratório, que é o Laboratório de Tecnodocência, ele nasceu da época do LIFE, né, que era o Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores. O LIFE finalizou e nós transformamos em Laboratório de Tecnodocência, né. E aí tem algumas fotos que mostram, né, aquilo que a gente tenta colocar na prática, né. Então, a gente tem, além de ultrabooks, tablets, projetores, lousa digital, as mesas e cadeiras, né, elas são muito significativas, porque as mesas são mesmo birôs, né, que a gente chama, e são mesas onde as pessoas podem trabalhar para fazer grupos, né, de uma forma bem mais coesa do que se a gente estivesse trabalhando com carteiras individuais, né, e as cadeiras, elas são giratórias, então, existem várias lousas no laboratório, de tal forma que o Robson fica num canto, eu fico no outro, a gente troca e escreve em vários lugares ao mesmo tempo, então, é uma coisa, assim, bastante dinâmica, né. Então, tem até uma foto aí dos alunos trabalhando, né, que dá para a gente ver como é que acontece. A gente tem um site, que é tecnodocência.virtual.ufc.br,
Nesse site tem tudo o que vocês precisam, né, de informações da tecnodocência, porque cada caixinha dessa, ou cada ícone desse é um que vai te levar para vários lugares dentro do site, tá certo? Então, a gente tem aqui do lado esquerdo, né, tudo aquilo que a gente trabalha em termos de tecnodocência nas redes sociais, né, das premiações, fotos, né, coisas desse tipo. A gente tem uma coluninha só para ensino, outra só para pesquisa, outra só para extensão, para vocês conhecerem, né, aquilo que a gente desenvolve, de forma mais prática. Vou ressaltar alguns elementos que são bastante interessantes, né? Então, a gente tem aqui o blog. Esse blog é o Recursos Criativos para a Produção Intelectual, e existem várias propostas de aplicativos e softwares que vocês podem baixar de várias áreas do conhecimento, né? Matemática, física, química, letras, história, geografia. Então, vocês podem, acessando esse material, baixar ou conhecer aquilo que está sendo, digamos assim, mais novo, né, que está saindo agora, né, para vocês conhecerem, tá bom? A gente também tem um canal no YouTube, né, com várias playlists de tudo que a gente desenvolve dentro da tecnodocência, né? A gente já fez eventos de tecnodocência, tem lá os nossos vídeos, os vídeos do curso Estudando com as Tecnologias, né? Os vídeos que a gente destina para cursos de mestrado, outros que estão vinculados à metodologia da pesquisa científica, outros vídeos que são das aulas dos nossos alunos. Então, tá tudo lá no nosso canal, vocês podem também acessar. A gente tem dentro do site um espaço com todos os MADEs que já foram produzidos pelos alunos na disciplina de tecnodocência. Lembra que MADE é um material autoral, né, que é digital e educacional, produzido pelos grupos interdisciplinares. Então, nesse caso aqui desse slide, vocês estão vendo aí, em primeiro lugar, um livro-jogo, que foi construído pelo grupo 1. Você clicando nesse link, você vai ver que tipo de livro-jogo que eles construíram, podem jogar, né, inclusive, se vocês quiserem. Os outros elementos, agora de 2020.1, ficaram muito mais, assim, vinculados à ideia do Instagram, né, que, usando, né, a gíria, né, atual, está bombando, né, na internet, tá bom? Então, os alunos têm desenvolvido bastante coisa para o Instagram. Esse outro espaço é interessantíssimo também para vocês consultarem, porque todas as nossas produções acadêmicas estão nessa planilha, eu diria assim, né? Ela está aberta, vocês podem ler o título dos periódicos, eventos, capítulos de livro, orientações de TCC, né? Todos os arquivos estão aí com um link aberto para que vocês possam ler, baixar, usar da maneira que acharem mais interessante. Nessa primeira aba, as abas são divididas por anos, né? Mas a primeira tem importante, onde estão as nossas teses, né? Minha e do Robson, né? Além das nossas monografias e as nossas premiações, algumas publicações de prêmios que nós tivemos, tá bom? Então, vocês podem estar acessando, né? Normalmente, sem nenhum problema, fiquem bastante à vontade. E, por fim, gostaria muitíssimo de agradecer, né, à Universidade Federal do Ceará, ao Instituto Universidade Virtual, aos meus queridos bolsistas. Gente, olha, sem bolsista a gente não consegue fazer um bom trabalho, né? Eles são maravilhosos, nos ajudam enormemente, né? Então, um beijo, um abraço bem grande para vocês, porque assim como os nossos alunos se tornam os nossos amigos, os nossos bolsistas se tornam meio que nossos filhos, né? A gente cuida até o fim, né? Muito bacana. E um abraço muito grande para o professor Robson Carlos Loureiro. Eu trouxe aqui uma fotinho dele, né? Como um bom gaúcho, tomando seu chimarrão, né? E é uma pessoa que me ajuda muito, né? A gente tem uma parceria muito grande já de bastante tempo, né? Desde a época que nós entramos na UFC em 2009, né? E desenvolvemos tantos trabalhos juntos que acabamos nos casando, né? Então, muito obrigada, Robson, por você estar aqui e sempre me ajudar, né, nessa parceria tão próxima que a gente tem. O nosso contato é esse, né, tecnodocência.virtual.ufc.br, em termos de endereço de site, e o nosso e-mail é tecnodocência.lab@gmail.com. Então, se vocês quiserem anotar, tá certo? Guardar essa informação, quiserem entrar em contato com a gente, nossa, vai ser uma honra, é muito bom receber notícias das pessoas quando elas querem conversar sobre teorias, sobre elementos, né, mais práticos. A gente recebe muitos e-mails e
a gente sempre responde com muito amor no coração, viu? Muito obrigada pela paciência de vocês, né? A gente está aberto agora para conversar, refletir, discutir, tá bom? Vou interromper aqui o compartilhamento. Se a gente pudesse aqui estar aplaudindo, viu, Luciana? Eu tenho certeza que Oh, você estaria recebendo muitos aplausos, né? oh, muito obrigada, Rita. Uma excelente partilha. A gente tem acompanhado aqui as mensagens que estão colocando no chat, né? Todo mundo agora já querendo fazer a especialização, todo mundo querendo se mudar para o Ceará para fazer o mestrado. Olha. E eu acho que muitas pessoas vão realmente entrar em contato com vocês e navegar aí em todo esse material que você apresentou. Eu fico muito feliz porque eu acho até que nós temos uma semelhança em relação a algumas linhas de trabalho, algumas ações e até alguns estudos. Né? Eu trabalhei com David Ausubel no meu mestrado, para mim é um teórico de grande valia, assim como o Joseph Novo, que com os mapas conceituais. Eu fui professora de informática, então o paper tem que estar junto, né, porque eu era programadora em Logo, e o nosso GPT, que é mais ou menos um grupo de pesquisa parecido com o seu, a gente tem umas linhas de pesquisas assim, com bastante semelhança. Claro que a gente talvez seja ainda uma criazinha, como se fosse uma criazinha ainda pequenininha, né? Mas nós já temos alguns trabalhos que a gente conseguiu e conseguimos a cada ano renovar, não é? Eu quero fazer aqui uma ressalva, e tem aqui as minhas meninas, aí também, isso que você falou é importantíssimo, né? As nossas bolsistas e os nossos bolsistas também, mas aqui, como é um grupo muito focado na pedagogia, nós temos poucos homens, a maioria são mulheres, né? E atuando nos nossos projetos. Então, um dos projetos que, para mim, é a Menina dos Olhos, é o nosso curso, o curso que a gente promove para docentes da rede pública, da educação básica. Né? Nós estamos já na 4ª edição desse curso, e a gente tem conseguido levar, especialmente para o município de Belém, uma organização de política pública para as tecnologias na educação. Né? Então, nós estamos agora até com outras linhas de trabalho para que a gente realmente consiga, nesse município, implantar, né, essa política e fazer com que ela funcione, né, diante de toda a formação, porque já são 4 anos trabalhando com a equipe de professores desse município. Esse ano nós abrimos, porque a gente tem muita procura de outros municípios, abrimos para Pirituba e abrimos para o município de Alagoas, mas o grupo que está melhor preparado para que a gente possa implantar a política é a equipe de Belém, que é um município pertinho de Bananeiras. Mas o foco aqui é a apresentação de vocês, os trabalhos de vocês. Eu vou passar a palavra para a Milena, porque eu acredito que ela agora que vai mediar a questão das perguntas, dos questionamentos que o público tem para fazer para você. Muito obrigada, Luciana. Fiquei muito feliz em saber que você é esposa do Robson, né? Eu inclusive, na hora que foi para fazer o convite, eu pensei em convidar os dois. E depois eu fiquei pensando assim, a gente está tão assoberbado de trabalho, eu não sei como é que vocês estão lá. Né? Eu estou aqui com Vivian, que não me deixa mentir, a gente tem, infelizmente, dito muito não a muitos chamados. Né? Eu e Vivian, nós ministramos uma disciplina, agora no que nós chamamos de período complementar, né, que foi um período transitório, que a universidade fez um teste para a gente ver como é que a gente iria se sair nesse período agora, 2021, do ensino remoto, e nós partilhamos juntas uma disciplina que é a disciplina obrigatória no curso de pedagogia, que é a Educação em Novas Tecnologias. Né? E nós... obrigada, Vivian, por ter me corrigido. É o período suplementar, o nome que a universidade deu. E nós construímos um guia, né? Um guia, e inclusive nós usamos um texto seu nesse guia, né? Porque nós abordamos esse trabalho de vocês, né? Você e o Robson,
né? E o nosso guia fez tanto sucesso e a gente recebeu assim, convites de vários lugares do país. A gente não tinha como dizer sim para todos os convites, porque era muito trabalho. A gente está trabalhando muito, né? Trabalhando dobrado. E eu fiquei na hora imaginando assim, eu acho que o mesmo está passando com eles, fica muito difícil eu pegar justo os dois para vir. Mas isso, Robson, olha, me perdoa, né? Eu acho que não é nenhuma justificativa boa de estar se dizendo aqui em público, né? Mas nós reconhecemos que o trabalho é um trabalho em conjunto de vocês e de toda a equipe de bolsistas de vocês, a quem a gente quer parabenizar e reverenciar, né? Por um trabalho belíssimo nessa área. Então, eu passo agora para a Milena. Milena é nossa bolsista, Milena é facilitadora do nosso curso, é membro do nosso GPTIC e está aqui como cerimonialista nessa entrada. E aí eu passo para você, Milena, para você fazer a moderação. É verdade, gente. Esse curso lá de Belém, que esse ano a gente expandiu mais, né, devido ao fato de ser à distância por causa da pandemia, é um curso riquíssimo que a gente tem contribuído muito para a formação, o aperfeiçoamento desses professores para o uso das TIC, né, e também das metodologias ativas. Então, agora a gente vai abrir para perguntas e questionamentos, né? Então, vocês que estão aqui nessa sala virtual, se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento, podem abrir o microfone e falar, ou também colocar aqui no chat, tá certo, gente? Que eu vou estar lendo as perguntas. Professora, acompanhei aí. Boa tarde, né? Boa tarde. Essa visão, né, da tecnologia em associação com a docência, achei impressionante. Não achava que tinha essa dimensão toda. E eu até concordei com um ponto em que foi colocado, que às vezes o docente ele define sua aula apenas numa forma de desenvolver e fazer a interação do conhecimento só com a prática, né, vamos dizer assim. E a pergunta que eu faço é o seguinte: como o docente pode organizar todo esse conhecimento que ele vai transmitir para o discente, utilizando as formas de tecnologia, né, vamos dizer assim, que lhe é disponível hoje, né? Como é que ele organiza isso aí? Pronto, Ítalo. Ótima pergunta, né? É muito interessante porque a gente pensa que é uma coisa fácil de acontecer, mas geralmente não é, né? A gente sabe mexer no celular, a gente sabe mexer no computador, mas na hora de fazer a coisa acontecer na sala de aula com os alunos ou no laboratório de informática, a coisa muda um pouquinho de figura, né? Então, eu sugiro, né, para os professores que estão pensando em trabalhar com tecnologia, né, que eles iniciem por um processo mesmo de conhecer as possibilidades tecnológicas, né? Então, o que existe de tecnológico hoje, né, que ele pode fazer uso, né? Então, muitas vezes é importante que o professor conheça aquilo que ele gosta de trabalhar. Então, digamos que existe um aplicativo, né, específico que ele gosta de usar. Eu, por exemplo, eu gosto muito de estudar línguas, né? E eu baixei no meu celular o Duolingo. Você já ouviu falar? Já? Pronto. Eu uso o Duolingo todo dia. Já faz mais de um ano que eu não deixo de usar o Duolingo, porque ele tem uma dinâmica no jogo, né, que faz com que a gente fique se obrigando a usar, né? Então é muito bacana. Quando você se apropria do aplicativo, né, fica mais fácil você trabalhar e pensar formas diferentes de trabalhar com esse aplicativo com seus alunos, tá certo? Então, esse é um primeiro ponto. Então, eu diria que o professor ele precisaria conhecer um pouco mais profundamente aquela tecnologia que ele quer utilizar. Então, muitas vezes as pessoas pensam que precisam utilizar tecnologias muito diferentes, né?
existem softwares que estão à nossa disposição bem aqui do nosso lado, né? Por exemplo, um editor de texto. Quem é que não sabe utilizar um editor de texto, né? Planilha eletrônica, eu já nem pergunto isso, né? Porque tem gente que não sabe utilizar, mesmo planilha eletrônica, né? Mas, se você tem familiaridade com isso, por que não utilizar esses elementos em sala de aula? Quer ver? Uma planilha eletrônica, por exemplo, ela pode ser utilizada facilmente numa aula de matemática, mas ela pode ser utilizada numa aula de biologia também, né? Então, você faz uma pesquisa de campo com os alunos, por exemplo, né? Vai coletar dados. Onde é que você pode armazenar esses dados? Pode ser uma planilha eletrônica, né? Porque aí, quando você armazena os dados lá, você pode gerar não só a tabela que você vai construir, mas pode calcular algumas coisas matemáticas, você pode gerar gráficos, e aí já começa a nascer uma necessidade de se trabalhar com um professor de outra área do conhecimento, entendeu? Então, é muito importante a gente começar com um software que nos seja mais familiar, ou que seja um software que a gente goste mais de trabalhar, né? Porque aí fica mais fácil a gente fazer essa adaptação para a sala de aula e pensar em atividades inovadoras com os nossos alunos. Então, eu diria que o primeiro passo de organização do professor seria nesse sentido. Respondi? Ou se não, pode perguntar mais, não tem problema. Professora Luciana. Sou eu quem fala? Boa tarde, professora Vivian, colega de trabalho aqui da professora Rita, do CCHSA. Peço perdão aqui pela câmera, porque infelizmente meu computador tem sido usado de maneira muito intensa e ultimamente ele reconhece a câmera quando quer, né? E aconteceu de não reconhecer hoje. Mas eu queria parabenizar pela sua fala, né? Dizer, tal como a professora Rita expôs, que já teve acesso ao seu material e que nós temos trabalhado essa perspectiva da tecnodocência, né? Na disciplina que nós juntas ministramos aqui no curso de pedagogia, e é sempre uma partilha muito rica e muito interessante. Eu tenho trabalhado, me identifiquei muito na sua fala, não só com a tecnologia enquanto um recurso metodológico, né? Mas com o próprio conteúdo, né, confeccionado por meio dessas tecnologias. Então, eu sou historiadora, né, e tenho trabalhado com o campo de pesquisa da história pública digital, que tem ampliado nessa produção da história para além dos professores de história, mas de jornalistas, de pessoas de inúmeras formações, né, que têm utilizado as tecnologias como forma de divulgação, produção e divulgação dessa história. Mas ainda estou tateando nesse campo, né? E eu gostaria de saber se a senhora já ouviu falar nesse campo de pesquisa da história pública digital, se conhece trabalhos a respeito dessa área, né? Porque já que eles têm trabalhado tanto com essas ferramentas, tanto para confecção como para divulgação, acaba sendo um cenário tão amplo de pesquisa que a gente não consegue mensurar, né? Então, essa é a minha pergunta, só a título da gente se conhecer um pouco mais, e mais uma vez obrigada pela fala, tanto rica de hoje, quanto dos textos também que tem nos auxiliado na disciplina. Professora Vivian, muito obrigada também, professora Rita. Nossa, eu fico lisonjeada de vocês estarem utilizando o nosso material, né? Eu acho ótimo, porque a gente tem aí um pano para manga para fazer uma grande parceria, né? Já que a gente trabalha na mesma área, com a mesma linha, com o mesmo pensamento, né? Eu acho que a gente tem mais é que se unir, né? Para poder fazer coisas cada vez maiores, mais grandiosas, não no sentido de sermos, né, as maiorais no assunto, não é isso, mas de que a gente possa trazer esses elementos para esses lugares mais distantes ou essas posições onde as pessoas ainda não trabalham, né, muito bem com essa tecnologia, porque carecem mesmo de informação, de outras medidas, né? Muito bacana, né? Eu acho muito legal, fico muito feliz, né, de poder fazer essas parcerias e encontrar, né, essas figurinhas para a gente trocar, muito bom. Como eu falei, professora Vivian, né, na apresentação, a gente aprende muito com os nossos alunos, né, e eu recebo alguns alunos da história, mas não com tanta frequência quanto alunos de outras áreas do conhecimento, mas esse semestre eu recebi uma aluna da história que trouxe esse elemento, né, da história pública digital, e eu achei
tão bacana que eu falei assim, olha só, poxa, isso nem havia passado pela minha cabeça, né? Eu confesso que, obviamente, não domino o assunto, né? Mas tenho uma ideia bastante vaga do que seja. Mas essa ideia só veio por conta dessa aluna da história que veio para nós na disciplina de tecnodocência e trouxe dentro de um dos meios que eles desenvolveram algo assim vinculado a essa proposta, né? Mas se você quiser falar um pouquinho mais, eu acho que vai ser maravilhoso, né? Até para a gente poder aproveitar esse momento e já trocar algumas figurinhas. Sim, só para dizer assim muito rapidamente do conceito, né? Que é essa perspectiva de uma história produzida para o público, pelo público e com o público. Então, trabalha com esse princípio, daí a ideia não só da confecção, né, desse produto, que a gente poderia chamar de história, mas também da ampla divulgação. E aí, dentre os historiadores, não costuma ser muito bem visto, professora Luciana, porque abre essa ideia da autoria, né, da produção da história para qualquer perspectiva de formação, né? Jornalistas, artistas plásticos, cineastas, né? Então, essa ideia mesmo de público, né, que pega, se apropria dessa democratização que a internet inicialmente postulava, né, que hoje já tem muitas reflexões contrárias a isso, mas em síntese seria isso. De qualquer forma, eu fico feliz de saber que tem historiador aí no programa, e eu tenho certeza que muitos debates ainda sairão. Ah, com certeza, muito bom. E essa ideia do autoral, né, na nossa compreensão, ela é uma ideia que possibilita a democratização, né? Uma vez que a pessoa tem a tecnologia na mão e ela pode criar a partir disso, então ela realmente está se colocando, né, nesse processo e realmente vai aprender alguma coisa a partir do que ela vai estabelecer de relação com o meio, né, onde ela vive. Então, eu acho fantástica essa ideia. Infelizmente, né, as pessoas, não que a tradição seja ruim, mas, em geral, a tradição ela é muito fixa, né? E quando ela não se flexibiliza, fica bastante difícil da gente poder penetrar. Mas isso não significa que a gente não vai fazer, né? Então, vamos lá desbravar para poder utilizar, sim, esses novos conceitos, né? Principalmente diante das enormes possibilidades que a tecnologia traz para a gente. Muito bom. Ai, parabéns, professora Vivian, adorei a proposta. Então, temos uma pergunta aqui de Aline Bezerra Feitosa. Ela quer saber por onde começar para o Brasil ter uma educação pública de qualidade e passar a adotar esse modelo de escola do futuro que vem surgindo. Nossa, que pergunta difícil! Olha, muito complicado, é muito complicado e muito complexo, né? Que são duas coisas diferentes, né? Existe, né, uma compreensão de políticas públicas, né, que elas vinham num caminho e agora estão indo para outro caminho, o que é bastante assustador, e a gente realmente não sabe, né, o quanto de investimento a gente vai ter para pensar nessa escola do futuro, ou então em uma escola onde os alunos não precisem mais ficar sentados, estanques, parados durante 4, 5 horas em uma carteira dentro da sala de aula, né? O que é bastante preocupante, mesmo porque eles não aguentam mais, né? Eles já estão vivendo numa sociedade em que a internet, eu não sei se a internet está neles ou se eles estão na internet, eu não sei muito bem ainda como é que está essa relação, mas eles têm uma liberdade muito grande fora da escola, e quando eles chegam na escola, aqui no Ceará, por exemplo, é proibido, né, ter celular dentro da sala de aula, né? Então, é bastante complicado, uma vez que com o celular a gente pode fazer inúmeras coisas, né, possibilitar inúmeras coisas para esses alunos pensarem, trabalharem, criarem, né, sem necessariamente ficarem navegando por outros espaços na internet. Se você der trabalho para eles fazerem, eles fazem, né, eu digo que com os meus, né, na sala de aula, a gente consegue ter resultados maravilhosos, né, e utilizamos internet à vontade, computador à vontade na sala de aula, e nem por isso eles ficam navegando em outros lugares, né? Então, funciona, né? Funciona.
Mas por onde começar, eu penso assim que existe esse caminho da política pública, né? Mas eu acho que existe também um caminho que o Robson e eu, como trabalhamos com Foucault, pensamos em chamar de subversão, né? É uma subversão bem pequena, mas ela é bastante interessante, né? Porque quando você está em sala de aula com seus alunos, você pode trabalhar de formas diferenciadas, nem que seja minimamente falando, entendeu? Então, esse momento seu com os alunos, né, que você pode criar atividades, né, e fazer coisas inusitadas, né, ninguém mexe, né, é um lugar seu. Então, a gente pode começar por aí, né? Você rever ou repensar a forma como você vai estar trabalhando com os seus alunos, né? Puxando os seus alunos para o conhecimento que você quer trabalhar com eles, mas de uma forma bastante humanista, né? Estava até conversando com o Robson ontem a respeito de alguns elementos desse tipo. Por que que a gente não pode trabalhar solidariedade na aula de matemática? Por que é que a gente não pode trabalhar com elementos de sentimento, né, de boa vontade para com o próximo nas nossas aulas de ciências e português, né? São elementos básicos que não necessariamente precisam envolver tecnologia digital, mas envolvem outros tipos de tecnologia que você pode iniciar na sua aula para poder fazer esse vínculo positivo com os seus alunos. A partir desse momento, quando você conseguir estabelecer esse vínculo, nossa, você consegue fazer várias coisas diferentes com esses alunos na sala de aula. Então, existe um elemento macro, né? Mas existe esse elemento micro do micro, né? Que é você com os seus alunos na sua sala de aula, tá certo? Então, acho que esse elemento aí, ele precisa ser pensado e repensado com muito cuidado, né? De que forma você, como professora, vai estar se relacionando com seus alunos para poder extrair o melhor deles e de você, porque na nossa compreensão, você também é uma aprendiz nesse processo. É difícil essa pergunta, viu? Então, eu tentei responder da melhor maneira possível. Milena, antes de passar para a próxima pergunta, tem mais uma pergunta ali, professora, mas eu queria fazer uma colocação, duas agora, né? Depois da sua resposta, duas. A primeira colocação que eu queria fazer ainda é sobre o trabalho da professora Vivian. A professora Vivian faz um trabalho belíssimo em Bananeiras. Ela tem também um outro grupo de pesquisa específico dela, da área da história, e ela faz um trabalho muito interessante com a educação patrimonial. Ela tem, inclusive, um repositório feito por esse grupo dela, que traz muitas atividades nessa área, utilizando as tecnologias, né? E é uma grande parceira, uma grande parceira. Eu e Vivian, a gente tem muitos trabalhos em conjunto, para mim é sempre um grande prazer estar trabalhando com ela. E aí, com essa sua resposta, professora, eu me lembrei do nosso, vou falar novamente do nosso curso, não é? A gente tem uma premissa, um princípio que a gente diz assim: o professor, a professora, eles e elas vão conseguir trabalhar melhor com as tecnologias com as crianças quando eles se colocarem na posição de aluno para fazer determinadas atividades. Porque muitos professores e muitas professoras, né, especialmente aquelas pessoas que têm já um problema geracional, porque já está metade, final de carreira, tem uma resistência maior, mas, em compensação, a gente está vendo que hoje todas as idades, né, até as pessoas idosas, elas estão se abrindo mais para o uso das redes sociais. Então, hoje é muito difícil você encontrar uma pessoa que não tenha o uso do WhatsApp, ou que não tenha um perfil do Instagram, ou que não tenha um perfil do Facebook, né? Nós começamos esse curso, inclusive, focando muito nas redes sociais. A gente tem uma trajetória onde a gente foi aperfeiçoando o curso de acordo com o que o curso foi detectando de necessidade do meio, né? Então, nós começamos com redes sociais, depois aí nós fomos ampliando para outras tecnologias, depois nós ampliamos também para as tecnologias offline, porque nós temos na nossa região muitas escolas rurais, né, escolas do campo,
e são escolas que às vezes têm 1, 2, 3 computadores, mas não tem internet. Então, como era que a gente ia trabalhar aí tecnologias offline, enfim. E isso foi nos dando uma certa experiência na formação de professores, né, na preparação desse corpo docente para trabalhar com as TICs em sala de aula. Mais recentemente, agora já em 2020, no início de 2020, uma das nossas bolsistas, né, que foi me orientando, ela terminou o TCC dela, e a pesquisa dela foi justamente o que é desse grupo que nós já formamos há tanto tempo, o que é que está impedindo? Porque se a gente for olhar, embora a Secretaria de Educação nos mostre dados que têm melhorado, inclusive que melhorou até o IDEB, mas outros dados específicos do uso das tecnologias têm melhorado depois da nossa formação, mas a gente ainda não atingiu aquilo que a gente almeja. Ainda encontramos muitas dificuldades, né? Professores e professoras que saem do curso dizendo, e para a gente também, nós percebemos que estão preparados, né, para trabalhar de uma forma diferenciada, mas quando vão para a sala de aula, acontece isso que você colocou, né? Acontece indo para aquela zona de conforto e trabalhando do jeito que já vinha trabalhando, sem muita preocupação com algumas inovações, com algumas alterações na sua prática, né? Então, a gente foi, nessa pesquisa, nós percebemos algumas coisas interessantes. E uma delas é a questão da própria sociedade perceber qual é o papel da escola e como é que a escola tem que trabalhar. Né? Então, nós percebemos, por exemplo, professores, nós encontramos falas, narrativas de professoras, em que elas tentaram trabalhar, mas elas tiveram como primeira barreira as famílias. As mães que não deixavam as crianças trabalharem com o celular, não deixavam as crianças levarem o celular para a sala de aula e nem deixavam elas fazerem algum trabalho em casa. É tão interessante, aqui na Paraíba, você falando da realidade lá do Ceará, que na Paraíba não é diferente. Agora, na época de pandemia mesmo, muitas escolas fizeram maior esforço, escolas públicas, muito esforço para construir uma perspectiva de produção de videoaulas, né? E a gente teve acompanhando algumas professoras, tanto de Belém como de Piripiri, videoaulas belíssimas, né? Interativas, com cenários assim, educativos. Então, a gente percebe esse esforço, mas as mães não queriam. Não, porque meu filho não pode pegar meu celular. Eu prefiro que me dê a tarefinha. Eu vou pegar, as mães vão pegar na escola as tarefas, impressa em papel, leva para casa, a criança responde e a mãe leva lá a resposta de novo. Do que deixar a criança pegar no celular, que é um instrumento que a casa tem. A casa tem da mãe, do pai, às vezes do irmão mais velho, às vezes daquela própria criança, né? Então, a gente percebeu que há essa falta da construção da cultura digital para a educação. Há uma construção da cultura digital já no meio da sociedade para muitos afazeres, né? Principalmente para o entretenimento, né? Para a diversão, para o lazer, mas também para algumas atividades, principalmente atividades bancárias, atividades de compra, né? de consumo e tal, de pesquisa despretensiosa, mas não para estudar. Mas não para estudar, mas não para trabalhar, né? Então, isso acaba sendo um choque para que a gente transforme essas práticas. Bom, era só essa colocação que eu queria colocar, né, apresentar, e Milena agora continua com mais outra pergunta, professora. Pronto, a próxima pergunta é de Leila Mello, e ela quer saber qual seria o maior desafio em preparar professores nesse novo contexto de formação. Leila, né, o nome? Isso, Leila. Pronto, Leila. São inúmeros os desafios, né? A professora Rita falou, né, de um deles, né, que é esse das famílias. Esse é um grande desafio, né? Mas a gente tem um desafio muito grave, que é o da infraestrutura, né? Como é que a gente... Muitas vezes eu sou criticada em relação a essa questão, né? Eu não levo como pessoal, eu entendo que é uma coisa bem ampla, porque é uma situação do Brasil como um todo, né? E também de outros países. A gente fica pensando que os países de primeiro mundo não passam por esses problemas, eles passam também, né? Era uma grande discussão no início desse ano, por conta da pandemia, né? A dificuldade de acesso à internet e a computadores, né, de boa qualidade. Esse é um grande desafio, né? Nós temos aí
escolas públicas que não têm, né, computadores que sejam atualizados, né, computadores que funcionem adequadamente. Tem a máquina, mas não funciona, então é a mesma coisa que não ter, né? Então isso é um problema gravíssimo que nós temos no Brasil. Outro problema gravíssimo que nós temos é a internet. Pelo amor de Deus, a internet é uma coisa que a gente está vendo agora, né, nessa situação de pandemia. A gente precisa dela, né? Querendo ou não, agora é como energia elétrica, né? Como ter água, né? Então a internet ela é fundamental. Todo mundo deveria ter internet, né? A gente não deveria pagar tão caro para ter internet, né? É uma coisa assim que deveria ser pública, com acesso na rua para todo mundo, né? Que nem é na Coreia, por exemplo, né? Considerando que a Coreia é bem menor que nós, né? Mas todo mundo deveria ter acesso. No interior deveria ter acesso também, né? Existe aí uma promessa para que isso aconteça, mas a gente sabe que está igual a transposição, né, de águas do Rio São Francisco, né? É uma coisa que vai, assim, se arrastando durante anos e anos e anos até a gente conseguir alguma coisa nesse sentido, né? Então, eu acho que esse é um grande desafio. O outro grande desafio está vinculado à questão da cultura, né? Como a professora Rita falou, é a cultura da família, né? É a cultura do aluno que vem dessa família, é a cultura do professor, né? É a cultura da escola, né? É a cultura da sociedade, né? Porque a gente só consegue fazer uso de tecnologia para se divertir. Por quê? Né? A gente pode fazer uso da tecnologia para várias outras coisas, né? E a gente romper com essa inércia, eu diria assim, é uma coisa bastante difícil, né? E ainda vou te dar um exemplo, porque é uma situação pela qual eu já passei algumas vezes. Então, essa ideia da construção do conhecimento, por exemplo, é uma ideia que, para mim, é muito importante, porque veio desde a minha graduação. Quando eu li Piaget, por exemplo, pela primeira vez, né, eu me apaixonei. E assim foi, né? Vygotsky, Vallon, né, Freud, Ausubel, Nova, que a gente foi, né, ampliando o cabedal, né? E cada vez eu me apaixonando mais por essa ideia, né? Cheguei no papo, eu falei assim, pronto, né? Agora juntou o útil ao agradável, que é pensar em termos de construção do conhecimento utilizando o computador, né? Tudo que eu queria, né? Ouvir e tudo que eu queria fazer, né? Mas eu trabalhei numa escola construtivista durante 14 anos. Foi muito bom, aprendi muito, mas existiam alunos que tinham, mesmo sabendo que estavam numa escola construtivista, né, com uma proposta, né, de construção do conhecimento, olhavam para mim e falavam assim, professora, quando é que a senhora vai dar aula? Né? Porque era tanta coisa para eles fazerem, né, que eu raramente escrevia na lousa, né? Então, eles tinham que produzir maquetes, tinham que produzir figuras geométricas, tinham que produzir cartazes, tinham que produzir tanta coisa que não dava tempo de eu ficar escrevendo nada na lousa, né? E alguns alunos sentiam falta de me ver escrevendo na lousa, porque uma aula, na cabeça deles, só acontecia quando o professor escrevia na lousa. E eu falei assim, olha só que coisa interessante, né, de se vivenciar, né? Eu achando que estava arrasando, né, quando na realidade tem pessoas que precisam de outras propostas, né? Então, eu acho que essa questão da cultura, né, é uma coisa que ainda vai demorar um tempo, né, até que as pessoas comecem a compreender o quão importante é o uso da tecnologia também no âmbito educacional, né? Também para poder saber como fazer um bom uso dessa tecnologia quando precisa, né? Quando vai aprender, né? E aí, esse semestre, por conta desse curso, né, que eu mostrei para vocês, que era um curso só com os alunos, que é estudando com as tecnologias, o quanto a gente percebeu que os alunos não sabem se organizar para estudar. Eles não sabem, né, como é que eles, quais são os elementos tecnológicos que eles podem utilizar, né, para servir de ajuda para esse processo de aprendizagem deles. É muito interessante, eu fiquei muito preocupada ao mesmo tempo, né, que eu falei assim, nossa, são alunos que estão na universidade, né, será que não seria interessante, até para os pequenos, né, saberem como utilizar a tecnologia para aprender, para estudar, né, então, se a gente conseguir fazer isso desde a mais tenra infância, né, já que eles estão com o tablet lá apertando o dedinho para brincar, por que não, né, se organizar para estudar até chegarem na universidade, né, eu acho que a gente teria pessoas com mais autonomia, né, teriam já desenvolvido essa autonomia tão desejada e tão esperada por nós professores, né, que estamos na universidade, mas que faz parte, né, de um processo de democratização da sociedade,
porque enquanto a gente tiver pessoas não autônomas, né, elas não vão saber votar, elas não vão saber lutar pelo direito delas, a gente vai viver nesse mundo de corrupção que a gente vive aqui no nosso país, né? Então, a autonomia ela é importante, sim, né, por conta de todos esses elementos e outros mais. Então, eu acho que os grandes desafios são esses, né? A gente trabalhar com essa questão da infraestrutura e a gente pensar de que forma a gente pode romper essas barreiras culturais. Certo. Então, Ô, pessoal, Leila. alguém tem alguma pergunta a mais a fazer? Pode se pronunciar, ligando o microfone também, tá? Eduardo Paulino? Então, não estou Não ouvindo. estamos te ouvindo. Tá? Se quiser comentar alguma coisa, alguma pergunta, pode digitar no chat, tá bom? Não estamos ouvindo, Eduardo. Não, o microfone está liberado, mas a gente não consegue te ouvir. Coisas de tecnologia, assim mesmo. Você pode digitar no chat, eu estou aqui à disposição, viu? A tecnologia tem isso mesmo, né? Eu digo muito para os meus alunos assim, que a gente precisa, quando vai trabalhar com tecnologia, pensar no plano A, no plano B, no plano C, no plano D, né? O que que acontece se acabar a energia, por exemplo, né? O que que você vai fazer, né? Se não tiver bateria, como é que resolve, né, o problema? Então, a gente tem que estar sempre, né, saindo pela tangente, né? Descobrindo novos caminhos, é muito importante. É verdade, professora. A professora Vivian se despediu, ela disse que precisava sair, deixou uma Pronto, sem mensagem. problema. Ah, foi um prazer. Foi um prazer enorme, muito legal a proposta de trabalho dela. Ô, Eduardo, a gente não te ouve. Pois é, às vezes acontece no meu computador também, eu tenho esse problema. Mas se você quiser digitar aí no chat, eu te respondo prontamente. Bom, enquanto Eduardo digita, acho que vocês perceberam que foi colocado aqui no chat a lista de frequência, né, o link da lista de frequência, peço que vocês, por favor, assinem. Também foi colocado o link do nosso site para que vocês vejam a nossa programação, né? Amanhã a nossa palestra será à tarde, às 15 horas, com o professor Maurício Rebelo. Amanhã a gente fala sobre tecnodicência, a gente vai focar amanhã nos estudantes, né, no estudo. A professora Vivian também compartilhou o link para o repositório dela, do grupo dela, de pesquisa, né? E também ela compartilhou o nosso guia, o guia que nós elaboramos para a disciplina que a gente partilhou, que a gente ministrou juntas. Então, está tudo aqui no chat, vocês depois façam aqui uma busca. Cadê? Eduardo conseguiu perguntar? Não, não chegou nenhuma mensagem aqui no chat. Mas ele está presente. Está digitando, né? Isso. Professora Rita, que trabalho bonito esse que vocês fazem aí, muito legal, né, de você ter acesso, né, a outras cidades, a outros municípios, de darem esse suporte, isso é tão importante, nossa, as pessoas precisam tanto desse apoio da universidade, né, isso é maravilhoso, parabéns, viu, pelo trabalho de vocês. Obrigada, professora. Nosso trabalho é uma tentativa, é muita luta, né? Muita Sim. luta, porque isso que você colocou, nós também vivenciamos esse problema da nossa infraestrutura. Quem dera que no nosso campus tivesse um laboratório como o seu, o nosso não chega a tanto, né? Nós temos um laboratório lá no curso de pedagogia, mas nós não temos todos os equipamentos que a gente precisa, que a gente pede. A nossa lousa digital nunca chegou, desde a implantação do curso de pedagogia em 2006. Virou um caso de justiça, porque a empresa que fez a licitação faliu, enfim. Então, a gente tem... Nosso campus é um campus muito privilegiado nesse sentido, né? Um campus do interior, o campus 3, ele fica numa cidade que nós chamamos
a área do Brejo da Paraíba, né? Uma área serrana, uma área mais fria do nosso estado, e tem acesso realmente a muitas pequenas cidades, povoados e sítios. Então, eu também fico muito feliz em perceber que o CCHSA ele consegue cumprir um papel social muito importante ali naquela região, de levar o ensino superior, inclusive a pessoas que moram em lugares bem remotos, né, como os sítios. E a gente atende também algumas cidades próximas do Rio Grande do Norte, porque a localização de Bananeiras fica muito próxima da fronteira entre os dois estados. Né? Então, as prefeituras, elas nos procuram muito para fazer parcerias, né? Existem muitos projetos, não só meu, mas de muitos outros docentes do Departamento de Educação e outros docentes também de outros departamentos, né? Nós somos um campus que tem uma cultura e uma tradição muito do agrário, né? Nós somos o Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias, então a maioria dos cursos está na área da agroindústria, da agropecuária, né? Da agroecologia, das ciências agrárias, né? Então nós chegamos assim para trazer, envolver, né? E interdisciplinar e transdisciplinar, transitar nessas áreas, levando o aspecto da educação. Né? Somos nós em pedagogia e também o curso de administração, que chega assim mais da área de humanas, né? Mas a nossa tradição é uma tradição muito agrária. Nós temos muitas escolas de campo, né? E como eu falei, um público muito grande da zona rural, né? Do campo. Então, a gente faz o que a gente pode, né? O que a gente consegue fazer. Por muito tempo, as tecnologias offline para a gente serviu muito, porque a gente conseguiu atingir um grupo que até então a gente não estava conseguindo chegar até lá. Hoje a gente consegue, mesmo com o mínimo, mesmo com algo muito simples, mas a gente já consegue chegar até lá, né? E isso tem nos alegrado. Bom, Eduardo Paulino agora conseguiu fazer a pergunta dele. Milena, por gentileza. Pronto, ele colocou aqui. Sobre a questão da formação tecnológica, deve ser apenas para os professores ou outros sujeitos inseridos na instituição? Digo isso por motivo que muitas escolas deixar claro no seu regimento de não entrada de celulares na escola. Aí ele falou, é uma experiência que ele tem em 2 escolas na Paraíba, que não permitiam de jeito nenhum o aluno usar o celular, mesmo já em concordância com os pais. Isso seria o caminho? Pois é, Eduardo, eu particularmente discordo, né, veementemente das proibições, né? Eu acho que quando a gente proíbe, faz com que a pessoa utilize mais, né? Queira utilizar mais. Eu não vejo sentido em proibições, seja ela qual for, né? Eu não entendo isso como sendo uma coisa positiva, né? Eu acho que a formação tecnológica ela tem que ser para todas as pessoas, né? Eu acho que a formação tecnológica ela não precisa ser só para os professores, não. A formação tecnológica tem que ser para os alunos também. E isso eu vivenciei assim na pele e no meu processo mesmo de professora, né? Um processo docente. Eu me lembro que eu estava me preparando para fazer um mestrado e fui aplicar uma pesquisa com os meus alunos em sala de aula, alunos na época de 8ª série, ainda não tinha passado, né, para essa questão de 8º ano, 9º ano, né, e era para eles utilizarem um ambiente virtual de aprendizagem, né, que na época a gente utilizava o Moodle, porque estava na moda e tal, e aí eu também estava estudando sobre isso, e queria aplicar com os meus alunos em sala de aula. Foi então que eu tive a grata surpresa de que eles sabiam mexer muito no celular, sabiam mexer muito no computador, mas eles não sabiam absolutamente nada de como se comportar no ambiente virtual de aprendizagem, do que fazer, por onde navegar, eles ficavam simplesmente engessados quando se deparavam com um ambiente desse tipo, né? E eu fiquei muito preocupada, que eu falei, nossa, que coisa, né? Como para mim foi espantoso, né? Então, essa ideia da formação tecnológica para o ensino, aprendizagem e avaliação, na minha compreensão, tem que ser para todos. Por isso que esse ano, né, a proposta da universidade era para fazer com os professores, eu olhei e falei assim,
Mas e os alunos, né? Eles também precisam, né? Eles também precisam saber o que fazer dentro do ambiente. Eles precisam aprender a estudar, eles precisam aprender a se planejar, eles precisam aprender a se cuidar, né? Com segurança nesses ambientes. Então, por que é que a gente tem que se preocupar sempre, toda a vida, só com os professores? Os professores são imprescindíveis, ninguém está, né, questionando isso. Mas os alunos precisam estar em parceria com os professores, porque se os professores sabem fazer e os alunos não sabem, o que será? Né? De que forma vai se dar essa parceria? Né? Então, ela pode ser que não aconteça nunca, e não é o nosso propósito. Na tecnodocência, a gente quer que essa parceria aconteça de uma forma bastante produtiva e bastante positiva. Né? Então, eu acho que as pessoas precisam aprender a utilizar o celular e precisam aprender a utilizar dentro do contexto escolar, sim, né? E a gente acha que os meninos ficam, é porque eles navegam muito no Facebook, no Instagram, para cima e para baixo, em vários lugares que podem ou que não podem, que são proibidos e tal, mas quando a gente trabalha com eles em prol de um conhecimento em que eles se engajam, que eles têm vontade de fazer acontecer, eles esquecem de Facebook, eles esquecem de Instagram, é incrível, eles deixam para lá. Eu fico impressionada de ver isso na minha prática do dia a dia. E eu trabalho mesmo com alunos jovens, né? Então, 18, 19, 20 anos, que acabaram de receber a sua independência por conta da idade, né? Não necessariamente é uma independência financeira ou uma independência dos pais, porque ainda moram com os pais, mas eles acham que podem tudo, né, já que eles são maiores de idade, mas mesmo assim, dependendo da forma como a gente conduz a coisa na sala de aula, eles nem se lembram que essas coisas existem, né, eles vão partir para outros caminhos, né, mesmo porque eles têm que dar conta dos desafios que a gente lança, e às vezes não são fáceis, né, então eles precisam mesmo saber de que forma que eles vão utilizar essas tecnologias e aplicativos e softwares para poder fazer a coisa acontecer. Então, eu tenho tido mais resultados positivos fazendo a coisa acontecer, liberando o espaço, do que proibindo os meus alunos, né? Então, eu não sou a favor dessa questão de proibição. Algum outro questionamento, pessoal? Ou já poderemos encerrar? A Sandra. Eduardo, você ficou satisfeito com a resposta? Ok, ele disse excelente. Sandra, você tem alguma pergunta, Sandra? Certo. Sim, Pode digitar no chat, ou então ligar o microfone. Ela vai ligar o microfone. Fique à vontade, Sandra. Pronto, olá, boa tarde a todos. Okay, estão conseguindo me ouvir? Sim. Bom, primeiramente agradecer a esse projeto excelente, minha primeira vez, sobre os TICs. Eu queria somente fazer um ênfase aí, complementar a fala da professora Luciana sobre a questão da situação dos adolescentes e os alunos na escola serem proibidos. Eu digo por uma experiência que tive na universidade, eu sou formada em letras, português e espanhol, licenciatura no estado de Roraima, e quando eu participava das minhas aulas, eu tive um professor, graças a Deus, lembro muito dele agora nessa época de pandemia, que ele deu sobre a disciplina dos TICs, que não era visto pelos professores. Eu acredito que sim, é uma parte de cultura. Todos os professores tinham muitos receios e medos de participar ou de que a tecnologia tomasse o seu lugar. O professor, para esse então, ele sempre dizia, nunca tomará o lugar de um professor, o professor sempre terá que estar presente junto com as tecnologias, é um trabalho em conjunto. Mas é muito difícil, era naquela época que eu fui formada, em 2015, muito difícil o professor aceitar e assimilar essa situação. E agora, com a época da pandemia, eles foram obrigados de uma forma bem, assim, cruel, no caso, vamos dizer assim, foi muito bruto, assim, de uma forma muito, de pouca experiência dos professores começarem.
muito rápido a usar a tecnologia, quando sempre eles se negaram em aceitar. Então, as falas do meu professor é muito interessante, que eu trabalhei como bolsista também no PIBID, os professores de dentro da escola estadual, do nível de ensino médio, não conseguiam nem sequer trabalhar com o projetor, no caso, né, o computador e o projetor das aulas. Quando eu comecei nos meus estágios, a usar a tecnologia e fazia atividades com os alunos com o celular em sala de aula. Aquele que não tinha megas, fazia em grupo com os outros alunos e vice-versa. E na escola, muitos outros professores não aceitaram o meu trabalho, meu projeto. O que aconteceu? É aquela situação dos gatos, os sapos escaldados, né? Você chega querendo fazer aquela mudança toda, os professores não gostam, não, que tal? Aí começou a vir, logo em seguida, a marcar a presença dos alunos no computador. E aí eles começaram a chegar comigo, Sandra, me ajuda e tal. Eu disse, vocês estão vendo que sim, precisamos de tecnologia, mas trabalhamos em conjunto. O professor sempre estará presente, o professor sempre será uma ferramenta principal em conjunto com as tecnologias. Porque a sala de audiovisual era pouco, então tinha que agendar para poder solicitar como que se fala, o projetor, e isso era uma problemática muito grande, eles não sabiam. Então, o que acontece? Resumindo, deve-se mudar a partir dos professores, sim, é algo cultural, é o medo, o receio que agora está sendo modificado, graças a Deus, que eu digo, a pandemia, esse ano não está perdido, nunca, jamais, mas bem ele fez com que a junção de tecnologias dos seres humanos e mais a educação é algo bem favorável a todo esse processo educativo. Claro que queremos as voltas às aulas presenciais, mas sempre usando a tecnologia. E agora, com esse problema, com essa situação, vamos dizer assim, os alunos agora têm que se impor em usar isso como algo favorável, junto com os professores, e continuarem usando as tecnologias em salas de aula, sim, com preparações específicas para os professores e os alunos. E aí, onde vem minha pergunta. Sabemos que a dificuldade de internet, de salas, como também temos isso em todo o Brasil, em todo o mundo, a educação não tem um bom investimento como a saúde, que é um dos direitos de cada cidadão. Na questão da merenda escolar, que já é um problema, imagine sobre internet. Investimento seria o principal, como falaram aí, a infraestrutura. Mas todo aluno tem um celular. Não todos, não vamos generalizar, mas a grande maioria continuarem usando em sala de aula, em prol da educação, certo? Então, eu acho que o meu ponto de vista é atacar o ponto focal, que seria os professores, e fazerem com que os professores vamos se reinventar como professores nesta área, para poder alimentar aos alunos esse ponto de vista e terminar um pouco esse medo. Não sei o que será das minhas falas, professora Luciana, mas eu achei excelente. Me lembro muito do meu professor da universidade, digo, graças a Deus ele apareceu no meu caminho, no meu currículo de letras, porque se não fosse por ele, até eu teria essa mesma visão e até eu estaria afundada nesse medo das tecnologias. Eu agradeço muito participar desse projeto, desse seminário, e vou continuar até o final. Muito obrigada a todos vocês e a professora Luciana, suas falas foram excelentes. Estou muito emocionada com isso. Ah, Sandra, que bom, nossa, fico muito feliz, né, porque o intuito é esse mesmo, né, a gente mexer, né, porque se a gente mexe, né, a coisa começa a sair do lugar e isso é maravilhoso, né, muito bacana a sua compreensão. É, isso mesmo, né? Muito, muito bacana a sua experiência, né? Bom saber. Eu acho muito interessante quando vocês compartilham, porque é a partir da fala de vocês, né, que a gente compreende como é que é esse chão de sala de aula, né? Eu digo muito para os meus alunos que eu sou uma pessoa privilegiada, porque eu passei 15 anos da minha vida no chão da escola. Né, eu sei o que é estar em sala de aula, né, então eu posso compartilhar com os meus alunos essa experiência, né, eu posso falar para licenciandos, porque eu fui
né, uma licencianda ou uma licenciada, né, ou ainda sou, né, então é muito bacana, porque quando a gente compartilha essa vivência, é diferente de algum acadêmico que vai pensar sobre, né, e vai falar de uma coisa que ele nunca viveu, né, então é muito diferente. Não estou dizendo que seja ruim, mas eu entendo muito bem, né, o que é eu poder ou não poder utilizar a tecnologia em sala de aula, né, eu ter que terminar o ano com aquele currículo cumprido, fazendo todas as provas, aprovando os alunos da melhor maneira possível, né, então eu sei o que é essa pressão, né, não é uma coisa fácil, não é uma tarefa fácil, né, mas no final das contas ela é muito gratificante, né, muito gratificante quando a gente vê que os alunos estão usando o celular, né, de uma maneira diferente daquela que eles vinham utilizando, que eles, digamos assim, desenvolveram novas capacidades para poder fazer um uso, né, um melhor uso daquela tecnologia que está na mão deles, né, isso é muito bom. E uma coisa que também me deixa bastante intrigada e ao mesmo tempo feliz é ver que a tecnologia, ela promove, né, uma mudança metodológica do professor, se ele percebe que daquele jeito que ele está fazendo não está funcionando, né, então, se eu for ficar dando aula expositiva, né, e com os alunos com o celular na mão, certamente isso não vai funcionar, porque eles vão querer ficar zapeando, vão querer ficar fazendo outras coisas no celular, mas bote esses meninos a fazer coisas nesse celular, né, com os conteúdos que você precisa trabalhar, aí sim você vai ver uma proatividade deles, um engajamento nas atividades, porque você fazer aula expositiva com um aluno com o celular na mão, realmente não funciona, né, mas aí o que cabe a nós como professores pensarmos em outras ações para poder fazer esses alunos produzirem, né, eles precisam aprender, né, e construindo e produzindo, eles aprendem mais e melhor do que simplesmente recebendo informação. Com certeza, eu amei, porque eu lembrei da minha época de faculdade, desse projeto de pesquisa que eu fiz, um trabalho com eles, junto com eles, com o celular. Eles fizeram um trabalho excelente, amaram, disseram, professora, a senhora está moderna, ninguém pode usar celular aqui dentro de sala de aula, que é isso? Se vamos fazer sim, na sala de aula, enquanto eu estiver, eu e vocês, então vamos fazer o trabalho, isso sim, sempre quando fazendo trabalho em equipe, então nunca era sozinha, era um grupo. E outra coisa que eu fazia sempre, não tem aquele grupo de panelinha, eu fazia de sorteios, vocês vão ficar tudo em conjunto, para não ter aquela panelinha que está chateando. E foi excelente o trabalho, graças a Deus amei, e eu estou amando mais participar, que quando eu voltar, né, para a sala de aula, e agora que a gente está tendo toda essa situação da pandemia, essa mudança radical, e eu disse, olha, eu participei desse projeto, desse seminário, do começo ao fim, tive a professora Luciana, participei de todas as aulas, amei, olha o que vocês estão achando. Eu vou simplesmente transferir um pouco do que eu aprendi, do meu conhecimento, que é pouco, em comparação ao seu, nada a ver, mas é muito gratificante mesmo essa experiência que estou tendo. E com certeza eles vão saber. Porque é no norte, professora Luciana, é fronteira, Brasil com Venezuela, fronteira fechada, são alunos venezuelanos e brasileiros, eu dou aula de espanhol para brasileiros e português para venezuelanos, então são aulas remotas, né? E é situação muito complicada. E o celular está ajudando muito, principalmente quando a senhora falou aí sobre o problema, eu estou usando muito o WhatsApp, sim, para as tarefas e atividades com eles, porque eles estão do outro lado de um país, são brasileiros e venezuelanos que estão do outro lado, então a gente faz essas atividades via telefônica por WhatsApp. E é excelente, muito... Sandra. Heroína você, né? Nossa, pense no trabalho. Por isso que eu entrei, eu disse, não, vou aprender, eu estou amando, eu quero fazer o próximo curso, aí já vi a data, já anotei, já agendei, e vamos que vamos. Isso, professor é resiliente em todos os sentidos. Isso, exatamente. Lutador, né? Exato. Muito prazer mesmo estar participando. É verdade, Sandra. Parabéns, viu, pelo seu trabalho. Eu vou encerrar, antes de encerrar, eu só queria dar 2 palavrinhas, porque cada vez mais eu me alegro em descobrir algumas similaridades, Luciana, entre eu e você.
eu também fui 22 anos professora de educação básica. Olha. Então, eu sempre digo também isso aos meus estudantes, né? Eu tive esse privilégio de estar no chão da escola, e eu tive mais ainda o privilégio de estar no chão da escola pública e da escola privada. Né? E ainda fui 8 anos supervisora, que é a minha habilitação na pedagogia. Então, quando eu falo de escola, quando eu falo de gestão, quando eu falo dos processos educativos, eu sei exatamente o que eu estou falando, né? Porque a gente tem um hábito muito forte ainda na educação, que é essa reprodução, né? Pouco mudou, a gente ainda encontra nossos exemplos ainda de tempos tão passados, ainda são tão válidos, né, para os dias de hoje. Claro, muita coisa mudou, mas muita coisa permanece do mesmo jeito. Então, de fato, isso é um privilégio para a gente, porque eu acho que a gente tem um outro olhar para essas questões, a gente consegue problematizar melhor algumas questões. Então, gente, eu quero agradecer a presença de todos que ficaram aqui até agora, né? Agradecer muito especial à professora Luciana, ao professor Robson, que ficou conosco também até agora, a Daniele, não é a sua bolsista, Daniele. a toda a sua equipe, tá? A toda a minha equipe, quero agradecer de coração, Chares, Milena, Iris, Gilmana, Elina, Sabrina, né? E a todos que me perdoe se eu esqueci aqui de dizer algum nome, eu sei que eu esqueci, mas todas vocês do GPTIC, um abraço de coração, esse evento foi... como é que eu posso dizer? Elas gritaram, sabe, Luciana? Professora, o nosso seminário esse ano não tem, não. Eu digo, gente, esse ano com essa pandemia, não, professora, vamos fazer, vamos fazer. Eu digo, realmente, né? Nós trabalhamos com tecnologia, a gente tem que fazer o evento, porque é o nosso trabalho, então vamos fazer, né? E aí eu agradeço muito, porque é uma força muito grande, elas são muito autônomas, né? Muitas coisas são feitas exclusivamente por elas, e eu fico muito feliz por isso. Né? É um trabalho, é um processo de formação também muito importante, quando os nossos estudantes de graduação têm a oportunidade de serem bolsistas, de participarem de grupos de pesquisa, né? de participarem de algum projeto, mesmo como voluntário, né? Voluntariado, e isso enriquece muito na formação. Então, muito obrigada a todas as pessoas que participaram. A professora Luciana disse que deixaria à disposição os slides dela, então, assim que a gente tiver, a gente disponibiliza também para vocês, tá? E é isso, uma boa tarde, um bom início de semana, né? Já que hoje é uma segunda-feira, e muito agradecida. Muito obrigada também, Rita. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada a todos por ficarem por tanto tempo, né, conversando aqui com a gente, trocando ideias. E eu só queria deixar um recadinho para vocês, que é o seguinte: é muito bacana quando a gente faz apresentações desse tipo, quando a gente vai fazer uma aula acontecer, porque tudo aquilo que a gente diz é como se fosse uma sementinha, né, que vai sendo plantada na cabeça, no coração, na alma de vocês, para que algum dia, né, ela cresça, floresça e vocês consigam dar continuidade para esse trabalho que a gente faz, né, Rita, com tanto esforço, né, com tanto engajamento para poder a gente ver, de fato, alguma coisa diferente acontecer no nosso país, né? Então, essas ideias é para que vocês coloquem para frente. Muito obrigada, viu? Que nós vamos passar, né, e o futuro está aqui. Vai, isso mesmo. Dar continuidade a todas as nossas utopias, a todas as nossas esperanças, né? Então, é verdade. Não desistir nunca, né? Isso, exato. Obrigada, Luciana, por sua fala aqui. Acredito que você nos trouxe muito aprendizado, né? Para todos que participaram desse momento do início ao fim. Só tenho a agradecer e agradecer também a confiança que a professora Rita tem na gente. Obrigada a todos. E temos uma semana aí pela frente, né? Cheia de conhecimento para todos. Consultem nosso site, pessoal, para ficar por dentro de toda a programação e também o Instagram do GPTIC. Obrigada a todos. Muito bem. Beijo, gente. Tchau, tchau. Gratidão. Até logo, pessoal. Tchau, tchau.